Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um dos meus livros preferidos, um livro que eu li em 2020, nunca tinha ouvido falar nele. Eu acho que deve ter sido um dos primeiros lançamentos da Dark Side e desde 2018 por aí eu via que estava sempre entre os mais vendidos. Eu olhava o título, não me chamava atenção, olhava a capa, não me chamava atenção, nem queria ler a sinopse para ver sobre o que era a história. Às vezes a gente é fisgado pela capa, né? E apesar de essa capa ser muito bonita, eu acho que foi o título que nunca me atraiu, né? Eu tô falando do Colecionador, publicado pela primeira vez em 1963. É um thriller, né? Eu posso dizer psicológico, de suspense. Eu gosto de reparar que ele é um dos meus livros preferidos e não é um livro com uma história super original, quer dizer, na época deve ter sido super original, né? E não tem muitos personagens, é um livro com apenas dois personagens. E é muito legal ver como o autor, com apenas dois personagens e com uma ideia que para a época deve ter sido original, porque esse livro se tornou tendência e inspiração para grandes autores contemporâneos agora de horror, ou até um pouco mais antigos, o autor do Silêncio dos Inocentes, aquele Hannibal, né, o serial killer, diz que sem esse o colecionador do John Fowles não teria escrito os livros dele, né? Nessa época é interessante ver que não existia nenhum termo serial killer, não existia a síndrome de Estocolmo, que é quando a pessoa que está sendo sequestrada se apaixona pelo seu sequestrador, né? Então esse livro deve ter sido muito original e pioneiro, né, para sua época. E eu digo, né, que não é muito a premissa não me parece muito interessante porque eu vi muitas variações dessa história e eu nunca tinha parado para pensar onde será que elas se originaram, né? A partir de quando. E pesquisando, acredito que o colecionador foi basicamente o primeiro que deve ter tratado desse assunto, né? Então no livro a gente tem apenas dois personagens, o Frederick Clegg, que ele trabalha no banco, eu acho. Ele é funcionário público, uma pessoa considerada medíocre, ele tem problemas de interação, ele não tem amigos, né? Ele é muito zoado no trabalho e ele nutre uma paixão platônica por uma moça popular, aquela típica garota de filme adolescente, bonita, que anda com os cabelos esvoaçando, todo mundo quer ser amigo dela, andar com ela é genial, ela ganha uma bolsa de estudos, ela vai estudar numa faculdade porque ela é muito inteligente além de bonita. Ou seja, né? Um objeto de desejo de muitas pessoas, não apenas desse protagonista medíocre, né? E é interessante ver como as nossas ações são tomadas ahn, a partir do desenrolar da nossa própria história, assim, né? Ele até fala, ele ganha na loteria, uma bolada, aposta na loteria e ele automaticamente ascende socialmente, né? Então ele do nada se torna uma pessoa rica, né? Ele é de classe média baixa, ela é de classe média ou classe média alta, então já existe uma posição assim de classes. E ele ascende num nível acima dela, né? Porque ele ganha muito dinheiro. E ele tem esse complexo de inferioridade, que a gente sabe que existe, é muito difícil relacionar com uma pessoa que não seja da tua classe social. Só diz que não é problema quem nunca se relacionou com alguém da sua classe social, porque são realidades muito díspares, não encaixa, né? São criações, são rotinas muito diferentes. Então é interessante ver que como ele ascende socialmente, ele se considera merecedor. Daí agora ele quer conquistar ela, né? Ele pode oferecer tudo que uma pessoa da classe dela ou até acima dela poderia proporcionar. Né? Então ele se acha no direito de sequestrar ela, né? É interessante que o livro é narrado em duas perspectivas, inclusive só tem quatro capítulos, tem dois capítulos, cada um de 200 páginas, e mais dois últimos capítulos com pouquíssimas páginas, só para concluir a história. Né? Então, no primeiro capítulo, a gente tem o ponto de vista dele, que é um narrador não confiável, né? Ele fica falando a narrativa em primeira pessoa, ele fala sobre a vida dele. Ele aparentemente. Ele leva a gente a se condoer, assim, ter compaixão pela vida difícil que ele teve, como ele era perseguido no trabalho, como as pessoas humilhavam ele, né?
e ele se apresenta como uma pessoa muito humilde, que ele não quer o mal de ninguém, que ele ficou rico, mas ele não é uma pessoa arrogante. Ele vai vendendo o peixe dele pra gente, né? E ele, no primeiro capítulo, que tem mais 100 páginas, acontece em seguida o sequestro, ele sequestra ela é uma personagem muito chata, né? A gente até para pra pensar, ai, como é que ele pôde se apaixonar? Mas é aquela coisa, se apaixonou sem conhecer, né? Mas ele sempre admira ela, ele diz que é a melhor pessoa do mundo, que ela é maravilhosa, um anjo na Terra. E daí, quando vai para o segundo ponto de vista, que é lá pela página 150, 170, a gente tem o ponto de vista dela, que o que a gente fala que é uma narrativa epistolar, né? Através de cartas, ela escreve um diário. Então, a gente vê, ela coloca a data e ela coloca desde o dia do sequestro, como as coisas vão mudando. E é interessante ver que ele nos fala que as coisas acontecem de determinada maneira, mas quando chega na parte dela de narrar aquela coisa, a gente vê que não foi exatamente como ele contou, né? Então ele é o legítimo narrador não confiável, ele tenta convencer o leitor de coisas pra gente comprar a ideia dele, né? É como se a gente estivesse num tribunal e tivessem dois advogados. Então, é um livro muito interessante. Eu não sei se também aconteceu esse efeito porque eu não tinha expectativa nenhuma. Eu vi as pessoas elogiando, mas nunca tive vontade de ler. Daí um dia eu tava numa loja, passei e pensei, ah, essa capa realmente é bonita, eu vou dar uma chance. E claro, eu li a sinopse atrás e tinha até elogios do Stephen King, do Thomas Harris, que escreveu O Silêncio dos Inocentes. E daí ele até fala, não teria escrito O Silêncio dos Inocentes sem essa obra-prima, né? Colecionador. Comprei sem expectativa nenhuma. Gostei muito, assim, na primeira página o autor. A narrativa dele é muito fluida, é muito gostosa a leitura. A vida do Clegg é interessante. É fácil, assim, não vou dizer que é fácil, porque minha mãe leu e ela não gostou nada, né? Mas eu fiquei com dó dele, né? Até ver a pessoa que ele realmente era. Porque só de pensar, né? Na época que ele foi escrito, o cinema estava acostumado a retratar os vilões como aqueles gangsters, que eram homens muito confiantes, de grande porte, ameaçadores. E aqui a gente tem um vilão que ele não se revela de início, ele é perigoso porque ele parece inocente, incapaz de machucar alguém. Ele é o legítimo passivo-agressivo, ele não acha que está sendo agressivo, mas ele não respeita o espaço das pessoas. Só o ato dele sequestrar uma pessoa e dizer que é para ela se apaixonar por ele, que enquanto isso ela está sendo hospedada na casa dele, no porão, já vê, né, o grau de perturbação. E a gente vê hoje em dia muitas pessoas fazendo coisas absurdas, com a vozinha bem calminha, não grita com ninguém, né? Então são os legítimos passivo-agressivos. O muito triste desse livro é que pesquisando eu vi que ocorreram muitos crimes na década de 60, 70, 80, pessoas se inspirando nele, né? Serial killers, até então não se falava sobre o modus operandi, esse serial killer que tinha um método, ele sempre perseguia, sequestrava pessoas com o mesmo perfil, tudo era igual, né? Uma coisa seriada mesmo. E muitos serial killers se inspiraram, né? Sequestraram pessoas, deixaram presas no porão, não para se apaixonarem por elas de repente, mas pra machucar mesmo, né? Achar, bah, é legal, porque, né, não quero dar spoiler do fim, mas o final. Ai, deixa. Eu não vou falar do final, porque eu acho que tem pessoas que vão querer ser surpreendidas como eu, né? Eu não sabia do final, não sabia como a história terminava, mas assim, aquele tipo de final que termina a última palavra, tu lê a última palavra e aquilo fica ecoando na tua mente e tu fica imaginando após a leitura, sabe? É como se aquelas pessoas realmente existissem. E é um livro, enfim, é um livro que eu gosto muito. É bizarro pensar que um dos meus livros preferidos fala de atos tão desumanos, né, violentos, mas a literatura serve para isso também, né? Pra gente ver até onde o ser humano é capaz de chegar
E também prova a capacidade e a eficiência do autor, às vezes, de narrar coisas que seriam intragáveis se a gente assistisse na nossa frente. Acontece isso com cinema também, só que escrito, né? Bem narrado ou bem apresentado, se for, né, no cinema, a gente encontra um valor naquilo, né? Tem uma lição, tem uma mensagem, principalmente moral, né? E a gente, quando lê, a gente está buscando emoções. Eu, pelo menos, sei que estou buscando emoções. Então, quando eu quero me sentir, assim, acreditar no amor, eu leio Jane Austen. Eu adoro Jane Austen para acreditar no amor. Mas, às vezes, eu gosto de... Eu sou muito viciado em filmes de terror. Então, eu gosto, às vezes, de histórias, assim, que retratam o lado perverso do ser humano. Eu acho interessante, né? A gente tem o que tirar disso, né? Até para se defender no mundo real. Mas eu não vou me estender muito para não dar spoiler do livro. Com certeza muitas pessoas ainda não leram, apesar que a Darkseid, né, já lançou esse livro há alguns aninhos. Tem muita gente que não leu. E, gente, vale muito a leitura. É um livro muito bom mesmo. A narrativa é muito deliciosa, né? E a gente não encontra só coisas perversas aqui, até porque existe uma discussão bem interessante sobre arte. A gente tem uma oposição aqui, a gente tem esse colecionador de borboletas, né? Eu não expliquei essa parte. Ele coleciona borboletas, né? Colecionava desde sempre, desde que era garoto. E a Miranda, que é sequestrada, ela é estudante de arte, né? E ela fica admirada como é bonito. A gente tem até aqui essa moldura, né? Que é uma borboleta viva, né? A gente tem essa analogia da própria Miranda ser uma borboleta da coleção dele, que ela até fala, ele não me quer morta, mas não me quer viva. Ele me quer viva morta ou morta viva, alguma coisa assim. Como se eu fosse uma borboleta que ele pudesse sempre deixar ali presa para ele ficar admirando minha beleza, mas ele não quer me ver livre, né? E daí tem muitas discussões sobre arte. O lado da Miranda é muito interessante porque tem um lado muito filosófico. Eu sei que teve muitas pessoas que reclamaram que meio que dá uma quebra, sabe? A gente tem a apresentação dele no fluxo de consciência desse serial killer, depois meio que dá uma ruptura, e quando começa ela filosofa muito, porque ela é estudante, né, de arte, mas gente, é um livro muito bom, o final é muito impactante, e é uma das leituras que eu mais recomendo, é um livro maravilhoso, tá? Essa é a minha opinião a respeito desse livro, e eu espero que vocês, em algum momento, deem uma chance, tá? Até mais.